Bom dia, meus netinhos! Bem com vocês? Estava aqui fazendo a minha leitura habitual da manhã dos domingos. Vir aqui para a sala para fazer a leitura. Estou assim arrumadinha, que hoje eu vou receber umas visitas. Umas visitas muito queridas ao meu coração. Isso mesmo. Quando meu marido era vivo, sempre recebia as visitas lá de Divinópolis. Os amigos do coração, que vinham ajudar a gente aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso, né? E hoje eles resolveram vir almoçar comigo. Se deixa arrumar para poder esperar eles, que depois eles chegam. Eu não estou pronta ainda, né? Tem um papo de intimidade. Queria que eles chegassem antes para poder participar, que é tudo assim, homem conhecedor do espiritismo, estudador mesmo, Roberto Gontijo, Aníbal e tantos outros, né, que vai vir, o Gilson. Nossa, cada um assim, são estudiosos da doutrina, precisa de ver. Podia participar, né, do papo de intimidade, quem sabe esse chega, né, tô falando, esse chega. Aí eu convido eles para poder participar. Mas enquanto eles não chegam, nosso horário deu, a gente segue, né? Hoje a gente está no nosso encontro 66, gente. Equívoco, o nome da mensagem. Em outros dias, né, quando a gente estava conversando, eu expliquei para vocês já, não já? Acho que já, se não falha a memória, né? A diferença de erro e de equívoco. Que o erro é aquilo que a gente faz conscientemente. E o equívoco é aquilo que a gente se equivoca. É ignorante, né? Não sabe o que está fazendo de errado e por isso está realizando, não é isso? Pois a mensagem, o Espírito Friedstein deu esse título, sabe para qual ditado popular? Você já sabe? Quem cala, consente. Todo mundo, ou quase todo mundo, a gente não pode generalizar, já falou essa frase, não já? Quem cala, consente. E muitas vezes, os provérbios populares, conforme a gente tem visto nesses estudos todos, eles traduzem para todos nós realidade, traduz sabedoria e assim entendimento da vida. Mas outros, eles são tanto quanto equivocados. A gente precisa, sim, tirar o espírito da letra para não incorrer em erro. Para que a gente entenda realmente o ensinamento que ele quer nos trazer. Porque quem cala consente. Por que é um equívoco? Porque o simples fato de uma pessoa ser acusada de alguma coisa e ela silenciar, isso não significa que ela seja responsável, que ela seja culpada ou que ela esteja concordando com aquela acusação que foi feita. Porque o silêncio, meus netinhos, tem aquela frase, né, daquele poeta até desconhecido, mas maravilhosa, fala mais do que 1000 palavras. A gente já falou da importância da palavra aqui nos nossos papos de intimidade, tá lembrado? Quão importante a gente analisar aquilo que a gente verbaliza, que nós levamos para as pessoas que estão conosco no dia a dia. Então o silêncio, ele pode caracterizar-se também por humildade. O indivíduo silencia pela humildade. O que não quer ficar rebatendo, não quer ficar batendo boca, né? Que fala no dizer assim do dia a dia. Gosta assim de trazer um linguajar mais popular, né? A gente poder entender melhor aquilo que a gente deve vivenciar no nosso cotidiano. Então é muito duvidoso nós falarmos que quem cala consente, porque cada um vai ter os seus motivos
para poder silenciar. E não raro, o que acontece? É preciso que a gente silencie para que o próprio tempo ele possa dizer, não é, meus netinhos? O próprio tempo ele possa apontar para a pessoa que está falando aquele equívoco, falando uma coisa que não é verdadeira, para que ela possa depois despertar e ver outra realidade. Não sei se você já escutou, mas eu vou contar para vocês. Tem uma palestra do Divaldo, né? Que ele fala que quando conheceu o Chico, foi por volta do ano de 1948. Em Belo Horizonte, a capital mineira. Eu conheci o Chico, foi uma belezura só. Eles já tinham se correspondido antes por carta. E o Chico convidou o Divaldo para ir para Pedro Leopoldo, onde ele residia, para poder participar lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga das reuniões. E eu fui toda animadinha, né? Quem é que não ia, né? Com um convite desse? Tenho. E ele foi, participou. As reuniões às vezes varava a madrugada, né, gente? Na psicografia. E Divaldo muito feliz de estar do lado do Chico. Quando foi no dia seguinte, né? Eles foram tomar café na casa da irmã do Chico. Era portão a portão. O interior tem muito disso, né? Os portões ficam interligados no fundo. E aí, eles foram tomar café. Quando terminou o café, Divaldo lá conversando na cozinha. Quando é fé, o Chico saiu. Quando o Divaldo chegou lá no quintal, né? Tinha umas plantações muito bonitas. Tinha até um pé de roseira. Aquelas roseiras... Esqueci o nome, gente. É uma rosa bonita. Que é assim, grande. Esqueci o nome. Aquelas rosa bonita. Aí, tava lá o Chico conversando com a Rosa. Gente, o Divaldo era muito jovem naquela época, né? Quando ele viu aquela cena, gente, ele pensou, não falou, é claro, né? Tava tendo a oportunidade de conhecer o Chico naquele dia, imagina, falar alguma coisa. Ele pensou assim, gente... Ele deve ter algum probleminha, né? Porque o Chico tava conversando mesmo com a Rosa, Príncipe Negro, olha, lembrei, tá vendo que é bom ficar puxando a memória? Príncipe Negro. Tava conversando com a Rosa como se estivesse escutando ela responder, né? E aí o Divaldo, assim, por curiosidade, ele perguntou, Chico, mas você tá conversando com a Rosa? Tô. E ela te escuta? Escuta, Divaldo. Ela escuta sim o que eu tô falando. Aí o Divaldo também não verbalizou, mas pensou, né? Deve tá faltando um parafuso aí na parafuseta, né? Mas sabia o Divaldo que o Chico conseguia até ler os pensamentos, né? Só sei que o Chico ficou caladinho, falou mais nada, ficou em silêncio. E eles continuou a amizade, uma amizade muito bonita dos dois. Teve algumas intercorrências no transcorrer do tempo, né? Mas só sei, gente, que no ano de 1976, olha pra vocês verem uma coisa, 28 anos depois desse ocorrido, que o Divaldo tinha conhecido o Chico, que teve essa conversa lá no quintal, Divaldo foi visitar o Chico lá em Uberaba. Agora o Chico já morava em Uberaba. E no grupo Espírita da Prece, o Chico fazia já aquelas cartas consoladoras, né? As missivas escritas dos parentes mortos. O Divaldo foi participar dessa reunião. E geralmente quando o Chico psicografava, as pessoas comentavam o Evangelho, chamaram o Divaldo para poder comentar. E ele fez uma palestra muito bonita, entusiasmada e tal. E durante a palestra, o Divaldo narrou, dentro do contexto que ele estava falando, a respeito de um grande especialista, detector de mentiras, chamado Clive Baxter. Será que eu falei certo? Eu fico treinando os nomes difíceis para não errar com vocês. Clive Baxter. Ele falou desse homem que fez uma experiência muito cuidadosa
com aparelho, sei até o nome do aparelho, deixa eu ver aqui, que senão eu erro, né? É psicogalvômetro. Já ouviu falar? Eu não. É tipo um polígrafo, sabe? E ele fez, gente, com as plantas. E sabe o que ele descobriu? Que as plantas têm a sensibilidade, de poder sentir tanto aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive dentro do ambiente onde elas são colocadas, né? E assim, muito sensíveis, tanto as vibrações positivas quanto as vibrações negativas. E o Divaldo entusiasmado, fez a palestra muito bonita, emocionou todo mundo com as histórias que contou e tal. Quando acabou, né, a reunião, já era madrugada, quase de manhã cedo, e eles foram embora para casa, o Chico no braço do Divaldo, segurando o braço do Divaldo, eles foram conversando. Aí no caminho, o Chico virou e falou assim: ô meu irmão Divaldo, achei muito bonita a sua palestra, porque o Chico tinha uma mediunidade extraordinária, ele desdobrava, psicografava, né, direto, psicografia direta, e o espírito latente, assim, participando de tudo, ele percebia tudo que estava ocorrendo em volta. Então ele escutou a palestra. Não, gostei muito da sua palestra, muito bonita. E eu gostei mais das experiências. Qual que é o nome mesmo daquele pesquisador? Aí o Divaldo todo entusiasmado, porque o Chico queria saber. Clive Baxter falou com ele. Clive Baxter. Pois é, né, o Divaldo? Então ele descobriu que as plantas, elas escutam aquilo que a gente fala com elas. Gente, quando o Chico falou isso, o Divaldo voltou 28 anos atrás. Voltou lá na época que estava com o Chico, né? Que conheceu o Chico. Ele sabia de pôr a cara, não? De tanta vergonha. Gente, o Chico demorou 28 anos para o Divaldo, assim, poder perceber, né, a sutileza do Chico. Ele já tinha percebido, né, que o Divaldo tinha questionado naquela época dele falar com as plantas. E agora esse estudioso, né, o Clive Baxter, descobriu isso por meio daquelas experiências. Então você está vendo que quem cala não consente? Não quer dizer que consente. O Chico calou por humildade. Para assim, não assombrar e também, para quem ficar batendo boca naquela época, não tinha pesquisa que comprovava isso, né? Então, assim, sabedoria. Silêncio também é sabedoria. E cada caso, meus netinhos, é um caso diferente. Às vezes a gente precisa silenciar, às vezes a gente precisa falar, verbalizar. Então não quer dizer porque silenciou que a pessoa realizou e não quer se defender. Tem até aquele outro ditado também fala, né? Quem muito se defende, culpa tem. Ué, mas lá quando a gente é julgado de alguma coisa que a gente fez, não tem que ter a defensoria? Toda pessoa não tem direito à defesa? Então, às vezes a pessoa tem responsabilidade mesmo, né? Isso quem vai julgar são as leis, as pessoas responsáveis. Mas não quer dizer que calou, consentiu. Olha vocês verem que bonito foi isso que o Espírito Friedstein escreveu. Diante da calúnia, o que é? Silêncio. Diante da intransigência do colega de trabalho, silêncio. Diante da maledicência, silêncio. Diante das difamações, silêncio. Diante das acusações, silêncio. Então, nada melhor do que a própria atitude, meus netinhos, para poder falar quem nós somos. A gente não precisa ficar verbalizando para os outros o que a gente é, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, não fiz isso, estou sendo julgado injustamente. Não é nada disso. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas falam por si só, né? E a palavra, se é mal usada, às vezes piora a situação, né? Deixa eu tomar um golinho d'água. Então a palavra mal usada é pior, porque às vezes a gente fala que não devia, depois arrepende, né? Então,
o silêncio ele é muito valioso quando a gente se encontra numa situação difícil. Por quê? Porque faz a gente meditar, faz a gente mais ouvir do que falar, para a gente poder aprender com os outros. Sempre a gente tem alguma coisa para aprender com as pessoas que estão à nossa volta. Tanto pela palavra quanto pelo silêncio, a gente revela aquilo que nós somos. Tem aquela questão que nós já citamos, eu vou falar de novo, porque aqui o Espírito Friedstein escreve, e ele com certeza vai explicar melhor que eu. Olha aqui o que fala. Que disse que a pessoa que muito se defende tem culpa no cartório. Tudo isso é muito relativo, que cada situação é uma situação. Às vezes o silêncio é o modo correto de se vivenciar aquela experiência. Como que a gente vai saber? Meditando. Meditando no que devemos fazer, a hora de falar, a hora de silenciar. E nada melhor que a experiência do dia a dia para poder nos ensinar. Mas hoje, eu contei essa pequenina historinha do Divaldo, mas eu quero mesmo compartilhar a história com vocês, que eu encontrei, que eu achei assim, extraordinária para a temática que nós estamos hoje trabalhando. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Já fez assim, igualzinho criança, faz rascunho para estudar, faz os rascunhos assim, e depois você não entende nada que você escreveu? Ainda mais esse óculos ruim, precisa trocar meus óculos, eu não tô enxergando nada, ruim demais, gente. Fiz aqui umas anotações, escrevi pequenininho, mas nem eu entendo a minha letra. Vou tentar, vocês me desculpam, mas eu vou olhando aqui para não perder, porque a minha memória também é muito fraca. Mas essa história é real, e quem contou foi o Bezerra de Menezes, pela mediunidade do Chico, no livro que chama Chico Xavier, Coração Missionário, de autores diversos, onde Bezerra escreve silêncio e perdão. Esse homem que nós vamos contar a história, ele viveu mais de 100 anos, gente. Do ano 250 até o ano 356. Olha para vocês verem, quase 106 anos, de vida. Exemplo de paz, exemplo de amor. Ele nasceu em Comã, no interior do Egito. E desde cedo, desde pequeno, ele foi tocado pela mensagem do Evangelho de Jesus. E ficou assim sem um pai muito cedo. Passou por uma experiência muito difícil com a sua família. Sua mãe muito amorosa. Estava sempre assim pronta para poder oferecer aos filhos aquilo que eles precisavam. Mas a vida é muito difícil para a mulher, principalmente naquela época, Vocês veem o ano 250, para a mulher era muito complicado trazer sustento para a família, porque hoje a mulher assim alcançou liberdade, Com o feminismo, trabalha fora, às vezes sem salário até melhor que dos homens, Naquela época não, totalmente dependente dos homens. E aí ela, depois de um tempo, que estava viúva, resolveu se casar novamente e deu então aos filhos e também a esse filho um padrasto. E o padrasto, ele tem essa figura, tanto a madrasta também, essa figura de às vezes ser mais durão, às vezes não ama do mesmo jeito os filhos que vieram do primeiro casamento, Existem muitas, mas muitas exceções, como também existem pessoas que são assim verdadeiramente. E no caso aqui em questão da história, o padrasto, ele às vezes usava da violência para poder ensinar tanto para as crianças quanto para os jovens. E quando Antão
ele completou 19 anos, ele foi espancado, gente, espancado pelo padrasto, sabe por quê? Porque um serralheiro da cidade, onde trabalhava Antão, começou a espalhar boatos dele pelas ruas da cidade. Bezerra não conta que boato era esse, nós pesquisando também não achamos. Só sei que deve ter sido algo muito sério, né? Porque o padrasto ficar tão assim, violento, né? Embora não justificava, mas violentou Antão e expulsou de casa. A mãe não conseguiu intervir, a mulher naquela época não tinha voz. E quando ele saiu de casa, não tinha para onde ir, o que fazer, sempre tocado pelo Evangelho, ele então resolveu ingressar para a divulgação do Evangelho. Ele quis fazer alguma coisa para poder auxiliar os mais necessitados, levando inclusive a palavra de consolo. Um dia ele abriu a Bíblia, né, para poder buscar respostas. Bíblia é o Evangelho, né, dá diretriz segura para a nossa caminhada. E saiu aquela parábola do mal rico. E também saiu para ele aquela passagem do Evangelho do mancebo também rico. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Quando o jovem disse para Jesus que se ele quisesse ser perfeito, que fizesse isso. Então, assim, teve uma esperança dentro do seu coração, essa vontade, né, de poder realmente seguir o seu caminho no bem. E ele encontrou uma choupana numa região deserta, abandonada, e ali ele foi viver, buscando um ponto de apoio para poder auxiliar as pessoas mais necessitadas. No princípio, a mãe, né, toda mãe ama o filho, né, muito compadecida, embora ela não pudesse fazer nada para trazer de volta, mas ela tentava ajudar de todas as formas. Tinha um cachorro que ela punha na boca dele um pão e o cachorro levava para Antão o pão, que era o alimento que ele tinha para poder se fortalecer. E os amigos, comovidos com aquela situação, Antão, um jovem muito bom, começou a ajudar, começou a incentivar o trabalho dele. As classes sociais mais abastadas viram que era uma pessoa muito séria e ele começou então a ajudar, a confortar os corações. E agora não mais apenas os necessitados, apenas do corpo, mas também da alma. Ele foi assim, um missionário mesmo. Até que um dia recebeu um convite muito especial, que era de poder confortar os cristãos que estavam sendo martirizados por Maximiliano Daia. Nunca ouvi falar desse homem. Mas não tem importância. Ele, assim, foi responsável por matar muitos cristãos, machucar muitos outros. E Antão, lá na região, ele começou, então, a acolher essas pessoas, às vezes totalmente, assim, violentadas fisicamente. E ele cuidava. Gente, chegou a curar muitas pessoas. Ele sentia a presença de Jesus. Tal ponto do Concílio de Nicéia, no ano 325, ele falou publicamente que havia visto o próprio Deus. Na verdade, ele havia visto Jesus, esse ser sublime, iluminado, que dentro da Igreja Católica é tido como se fosse o próprio Deus. É o representante dele aqui na Terra, nosso irmão maior na visão espiritista. Mas ele resolveu então dedicar a sua vida para essas pessoas sofridas. Mudou-se para uma região próxima ao Mar Vermelho, onde realizou esse trabalho meritório, né, que trouxe tantas bênçãos para o seu coração.
Mas o que o Bezerra chama atenção nessa história, que é o mais bonito de tudo, o mais bonito da vida dele, Dantão, não é o trabalho caritativo, não, gente. Olha pra vocês verem. O mais bonito foi, durante todos esses anos, desde 19 anos até o final da vida dele, nunca, meus netinhos, nunca Antão falou mal do serralheiro, que havia difamado o seu nome, e muito menos da violência que havia sofrido do seu padrasto. Com 19 anos, foi espancado, expulso de casa, e ele nunca falou com ninguém, nunca divulgou isso para ninguém. A gente está sabendo, porque foi o Bezerra que contou pela mediunidade de Chico Xavier. E olha a frase que o Bezerra termina essa história, assim eu vou precisar até ler se eu conseguir. Aqui, ó, é escrito assim, ó: somente no silêncio e no perdão poderemos vivenciar uns com os outros a bendita doutrina de Jesus. Somente no silêncio e no perdão poderemos vivenciar uns com os outros a bendita doutrina de Jesus. Presta atenção, meus netinhos. Presta atenção, vai ficar falando esse ditado popular por aí não, que senão depois você vai se arrepender. Quem cala consente, não é bem assim não, né? Vocês estão vendo. Às vezes, ou na maioria delas, é preciso a gente silenciar. Não é isso? Foi gostoso? Não foi o nosso papo? Acabou que minhas visitas não chegou. Mas já tá quase chegando, né? O almoço, minha filha tá fazendo lá dentro, com alegria para receber nossas visitas. Tô muito feliz hoje, coração pulsando. E também aquele misto, né, de despedida, né, meus netinhos? Que nossos encontros tá acabando, você está sabendo, né? Nós já estamos na 66, ó. Falta pouco para poder terminar nosso papo de intimidade. Então, assim, já saudosa, né? Todo domingo nesse encontro. Queria agradecer tudinho a presença de vocês. Fica tudo com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser. Equívoco. Quem cala, consente. Existem alguns ditados populares que, embora muito utilizados e conhecidos, não traduzem a sabedoria e muito menos a vida como ela é. Quem cala consente é um terrível equívoco. O simples fato de alguém ser acusado de algo e silenciar não significa que tenha concordado com a acusação. O silêncio pode falar mais do que as palavras, já que as atitudes demonstram por si só o caráter que a criatura possui. O silêncio pode caracterizar-se como um ato de humildade. É duvidoso dizer que quem cala consente, porque cada um tem seus motivos para silenciar. Não raro, é preciso silenciar e esperar que a sabedoria do tempo possa demonstrar a verdade. Diante da calúnia, silêncio. Diante da intransigência do colega de trabalho, silêncio. Diante da maledicência, silêncio. Diante das difamações, silêncio. Diante das acusações, silêncio. Nada melhor do que a própria atitude para que as pessoas ao entorno vejam quem realmente o indivíduo é. A palavra pode ser mal usada, dissimulada, e por isso os sábios da antiguidade ensinaram que só devemos falar alguma coisa quando as palavras forem positivas, produtivas e mais valiosas que o silêncio. As palavras têm o poder de construir ou destruir. Elas podem gerar a paz, a concórdia,
como também o ódio, o ressentimento, a angústia. O silêncio é valioso, sobretudo quando o indivíduo se encontra em situação difícil, porque precisa mais ouvir do que falar, mais pensar do que agir. Tanta palavra quanto silêncio revelam o que se é. Disse que a pessoa que muito se defende tem culpa no cartório. Tudo é muito relativo. Cada situação é uma situação. Dessa forma, o ditado popular pode ser algumas vezes utilizado de forma correta, mas também ser totalmente equivocado. Toda regra tem exceção. Meditar é a arma mais poderosa para saber o que fazer. Falar ou silenciar? Eis a questão. A consciência sempre apontará o melhor caminho. Vigilância sempre. Aqui estamos entre irmãos, para que vivamos paz e perdão. Segue tranquila na caminhada, nos encontramos nas alvoradas do mundo novo, regenerado, junto a Maria e ao